O tema que Deus colocou no meu coração é: não desista no meio do caminho. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: desistir no meio do caminho não é uma opção para você. Amém? Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vira para a pessoa linda que está do seu lado e diz assim: Deus não começa algo para deixar inacabado. Não tenha dúvida, siga confiante, porque aquele que começou a boa obra é fiel e ele vai cumprir. E continua dizendo assim: Deus não é Deus de abandonar os seus filhos no meio do caminho. Confia, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto, aqui o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, à comunidade de Filipe, e algumas coisas vão ficar bem evidentes aqui. Na verdade, a gente vai enxergar duas instruções do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. A primeira é: permaneça firme na fé. Essa é a primeira instrução do apóstolo Paulo. A uma igreja que estava perseverando ali nas suas lutas diárias, o apóstolo Paulo diz: vocês precisam permanecer firmes até o fim. E o apóstolo Paulo, nessa instrução, está dizendo o seguinte: o povo de Deus tende a crescer no meio das dificuldades. É como se a dificuldade fosse um impulso para o crescimento do povo. Ou seja, todas as dificuldades, as lutas que nos cercam, é um impulso para o nosso crescimento. Então, permanece firme na fé, porque o povo de Deus cresce no meio da dificuldade. A segunda instrução do apóstolo Paulo é: confia. Diga comigo: confia. Confia, porque Deus vai completar a obra que Ele começou. Então Paulo está dizendo o seguinte, a primeira coisa: permaneça firme na fé. Eu sei que muitas dificuldades se apresentam no meio do caminho. O meio do caminho realmente é difícil, é onde surgem as lutas, as dificuldades, mas você precisa permanecer firme na fé, ou seja, não titubear na fé. E segundo, confiar, porque Deus Ele começou a obra e Ele vai terminar. Amém ou não amém? Então ele diz aqui: permanece firme, repete comigo: permanece firme e confia. Desistir no meio do caminho não é uma opção para mim. Mas fala isso de maneira profética: desistir no meio do caminho não é uma opção para mim. Essas instruções do apóstolo Paulo, elas são muito pertinentes para a nossa realidade de hoje. Aqui, literalmente, é Deus revelando a palavra 2000 anos depois e trazendo isso de uma forma prática para mim e para você. Ao longo da minha experiência com Deus, eu pude observar o comportamento de muitas pessoas, de muitos cristãos, muitas pessoas envolvidas no ministério, muita gente que começou, mas que no meio da caminhada parou. Gente que começou até que com muito gás, com muita energia, com muita alegria. Começaram a todo vapor, mas infelizmente na sequência da jornada acabaram desistindo. E essa é a grande realidade: muitos ficam pelo meio do caminho. O meio do caminho, normalmente, ele é representado pelas dificuldades. É no meio do caminho que surgem ali os obstáculos, as lutas e as dificuldades. No meio do caminho é literalmente onde surgem as maiores dificuldades das nossas vidas. No meio do caminho surgem os desafios, no meio do caminho surgem as dúvidas, sim ou não? A nossa cabeça é tomada por dúvidas no meio do caminho, as lutas, os medos, mas é justamente entender esse meio do caminho que vai te levar ao sucesso na sua jornada de fé. Entenda isso: entender o meio do caminho é o que vai te guiar a sua jornada de fé com um propósito e com sucesso. Por isso, desistir no meio do caminho não é uma opção para mim e para você. O que é desistir no meio do caminho? Desistir no meio do caminho é o mesmo que abandonar o processo, abandonar a promessa antes dela se cumprir. Então, quando a gente abandona no meio do caminho, Deus Ele revela, Ele tira a cortina. Quando Deus revela algo, Deus está trazendo literalmente clareza de futuro. Então Deus revela algo a mim e a você, isso é para nos motivar a continuar a nossa caminhada. E aí, quando a gente desiste no meio do caminho, é como se a gente estivesse literalmente dizendo não à promessa, dizendo: Senhor, eu não acredito na promessa que o Senhor me fez alguns anos atrás. Uma coisa muito importante também que nós precisamos entender é que no meio do caminho, lugar onde a maioria das pessoas desistem, é exatamente nesse lugar onde Deus mais fala com o seu povo.
O meio do caminho é um lugar onde muitas pessoas desistem, mas é justamente no meio do caminho que Deus mais fala com o seu povo. É onde Deus está falando, mas, infelizmente, o povo fica tão distraído que não consegue ouvir a voz de Deus. Isso me faz lembrar dos discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que quando Jesus ele passa pelo sacrifício de cruz, os discípulos eles se dispersam. 2 discípulos voltam para uma cidade chamada Emaús, só que no meio do caminho Jesus aparece para eles. A primeira aparição teofânica de Jesus, ou seja, Jesus se manifestando em carne, falando com os discípulos, mas os discípulos estavam tão distraídos no meio do caminho, voltando atrás, que eles não conseguem discernir que era Jesus que estava falando com eles. O meio do caminho é um processo para que a gente possa viver o futuro. E não tem como fugir das experiências do meio do caminho. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tem como fugir das experiências do meio do caminho. E deixa eu aumentar isso aqui para facilitar a sua vida. Nem que você queira fugir, não tem como. Fugir das experiências do meio do caminho é algo impossível. O meio do caminho é extremamente necessário para que você tenha uma jornada de sucesso, seja em qual for a área da sua vida. E na maioria das vezes, o caminho não vai ser tão agradável assim. Não fique imaginando que a jornada da fé, porque nós temos uma concepção de que a caminhada da fé é uma caminhada de flores. E não é assim que funciona. No meio do caminho, nós vamos encontrar também alguns espinhos. Você começa uma faculdade, no meio do caminho você encontra uma dificuldade. Você começa um casamento, e uma coisa que eu sempre digo, não case se você não tiver estrutura para casar. Se a motivação do casamento for sexo ou qualquer outra coisa, tome muito cuidado, porque a chance de quebrar a cara é muito grande. O casamento também tem meio do caminho. Vida 2 tem meio do caminho. Em tudo na vida tem o meio do caminho. E se a gente não estiver preparado para as dificuldades, os obstáculos, as lutas do meio do caminho, a gente não vence a nossa caminhada, desiste e volta para trás. Então o meio do caminho apresenta muitas incertezas. Nem sempre é agradável, mas faz parte do processo. Aonde é que você vai encontrar dúvidas e incertezas? É justamente no meio do caminho. E a Bíblia vai citar vários exemplos de situações de meio do caminho. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro citando para você situações de meio de caminho, onde as pessoas desistem, onde as pessoas avançam. Hoje eu quero trazer aqui Números 14, que diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. O que acontece aqui, meu povo? O povo de Deus, no meio do caminho entre o Egito e a terra prometida, você está cansado de saber que depois de José, o povo de Deus ficou escravizado no Egito durante 430 anos. 430 anos comendo o pão que o diabo amassou, trabalhando, construindo o Egito, criando coisas que existem lá até hoje. O povo hebreu daquela época construiu com o sangue e com o seu próprio suor. E esse povo trabalha como escravo durante muito tempo, mas em determinado momento alguém é tomado por uma consciência espiritual, clama pela presença de Deus, Deus envia Moisés, um libertador. Moisés tira o povo, conduz o povo até a terra prometida. Quando ele chega ali no finalzinho da caminhada, o meio do caminho já estava finalizando, vai entrar na terra prometida. Moisés manda 2 espias reconhecer a terra da promessa. Deus havia feito uma promessa: vou conduzir vocês à terra prometida, vou tirar vocês da condição de escravo e vou levar vocês a uma terra de governo. Só que no meio do caminho, chegando à terra prometida, Moisés manda espiar a terra. A intenção era trazer relatório para o povo saber onde eles iam pisar, sabendo sim que iam enfrentar desafios, mas a intenção era mostrar que era uma terra boa. Dos 12, só 2, Josué e Caleb, voltam com relatórios positivos. Os outros até que voltam com bons relatórios, dizendo assim: a terra é boa, mas ela está cercada, tomada por inimigos e cidades fortificadas. Ou seja, se nós entrarmos nessa terra, nós vamos morrer facilmente. Esse relatório desanima o povo, traz medo, desânimo. E a Bíblia diz que o povo começa a murmurar, o povo começa a duvidar da promessa de Deus. O povo recebe uma promessa, mas por conta da dificuldade da terra, eles começam a murmurar e a duvidar. E aí, dominados pelo medo e pela incredulidade,
Agora eles vão se concentrar nas dificuldades do meio do caminho. Olha só que interessante. A dúvida e o medo vai fazer eu e você nos concentrar apenas nas dificuldades do meio do caminho. Esquecer da promessa. Por isso que a Bíblia diz, né? Pense nas coisas boas que já se passaram, as coisas que Deus fez na sua vida, para que você continue a sua jornada de fé, para que você continue olhando para frente. O medo fez o povo querer voltar para o Egito, um lugar de escravidão, porque o caminho estava difícil. O medo fez o povo querer voltar para um lugar porque o caminho estava difícil. Deixa eu te falar uma coisa. O medo sempre vai querer te levar de volta para o teu passado. Todas as vezes que o medo bater na porta, você vai lembrar do seu passado e vai querer voltar atrás. Na caminhada com Deus, é a mesma coisa. Quando as dificuldades começam a ser apresentadas, as pessoas desistem e voltam para uma velha vida. Quando a primeira dificuldade vem, a primeira luta, talvez a pessoa chega num ambiente como esse, no primeiro momento achando que vai acontecer tudo num estalar de dedos, e não é assim. A caminhada da fé é progressiva. A gente começa com água batendo no tornozelo e vai indo, até mergulhar na presença de Deus. Mas durante o início na caminhada, a gente acha que tudo vai acontecer na vida, e na hora que a gente enfrenta a primeira dificuldade, volta atrás. A Bíblia diz, volta a lamber o seu próprio, é como um cão que volta a lamber o seu próprio vômito. E também é importante salientar que o meio do caminho também revela a intenção do coração das pessoas. O meio do caminho é literalmente um lugar para revelar o nosso coração. É no meio do caminho que o nosso coração se fecha para Deus, é no meio do caminho que a murmuração toma o lugar da fé, é no meio do caminho que Deus está avaliando literalmente a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que Deus coloca o coração do povo em prova, quando o povo atravessa, esse mesmo povo que está a um passo da terra prometida, no início da jornada, 40 anos atrás, voltando 40 anos na história, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, o primeiro ponto de parada foi num tanque chamado Tanque de Mara. Na verdade, o tanque de Mara não era uma parada que estava prevista no calendário de Deus. A primeira parada desse povo seria num lugar chamado Oásis de Elim. Ali no Oásis de Elim, o povo ia experimentar água fresca, comida à vontade. Só que o que Deus faz? Para antes num poço. Esse poço não tinha água potável. O poço de Mara significa o poço da amargura, poço de águas amargas. O povo pede água a Moisés. Moisés avista um poço. O povo experimenta a água do poço e vê que a água era amarga. Ali começa a primeira murmuração, a primeira reclamação. Esse povo acabou de experimentar um grande milagre. Atravessa o mar pisando em terra seca. Quando os egípcios vão entrar, Deus fecha o mar para que aquele povo inimigo não toque no povo de Deus. E eles chegam no poço de Mara e começam a murmurar. Poxa, Moisés, Deus tirou a gente lá do Egito para nos matar de sede. Aí Moisés, ao invés de cair na pilha da murmuração, o que Moisés faz? Ele vai orar, ele vai falar com Deus. E Deus mostra a ele um arbusto. E ele toma a atitude de pegar um graveto daquele arbusto e jogar no poço. Agora ele fala para o povo, experimentem da água. O povo experimenta e a água se tornou potável. E ali Deus revela a intenção. Na verdade, o poço de Mara não era para matar a sua sede, era... Ai, Jesus. O poço de Mara era para revelar a intenção do seu coração. É por isso que muitas vezes Deus leva a mim e a você para uns lugares amargos da vida. Para uns lugares onde a gente olha e fala, Deus, o Senhor prometeu um oásis, parou num poço de água suja. Mas aquele poço não é para matar a sua sede, ali é só para revelar o que está no teu coração. E Deus queria saber com que Ele estava lidando. Se era um povo cheio de fé, um povo que ia entrar na jornada da fé com amor e com zelo pelas coisas de Deus, ou se era um povo que ia murmurar no primeiro obstáculo. E Deus percebe que a tarefa não ia ser das mais fáceis. Depois de abrir o Mar Vermelho, dar provisão e proteção para o povo vai tomar uma água e acha que não é ali, já começa a murmurar, ou seja, Deus olha e fala, a tarefa não vai ser fácil, mas vamos seguir a jornada, porque Deus não é um Deus que para a obra no meio do caminho. Eu creio sim que Deus olhando para aquilo, talvez Ele tenha pensado, será que eu fiz boa coisa tirar esse povo da terra do Egito? Mas como Deus não é um Deus que para a obra no meio do caminho, Ele fez uma promessa, e Paulo ele diz mais adiante, se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Por mais que você tenha se mostrado um amargurado no meio do caminho, por mais que o seu coração muitas vezes tenha se endurecido, e Deus já tenha visto que o seu coração ainda não está preparado para receber o que Deus quer fazer na tua vida, mas ainda assim Deus não para a obra no meio do caminho, Deus é fiel e Ele cumpre. Agora,
O meio do caminho revela as intenções do coração, porque é justamente no meio do caminho onde a nossa fé é provada. Diante dessas provações do meio do caminho, muitos deixam de confiar na promessa. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, mas Ele está dando água suja para a gente. É que o meio do caminho também revela a intenção do nosso coração. E sempre que o povo deixa de confiar na promessa, o povo começa a murmurar. Agora, entenda bem, o ato de murmurar é o mesmo que caçar culpado por aquilo que não tem como justificar. Murmura porque não tem justificativa. E muitas vezes a gente fica querendo caçar culpado para os nossos problemas. Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar aqui, agora a culpa era de Moisés. Deus, a culpa agora é de Deus. E quando o povo deixa de confiar na promessa, começa a murmurar. Isso é natural. Você quer ver um povo murmurador? É um povo que deixou de confiar naquilo que Deus havia prometido. E o ato de murmurar, é literalmente ficar procurando culpados ali para os seus problemas. O meio do caminho também é um processo que precisa ser vivido e vencido. Diga, vivido e vencido. Agora, para viver as promessas, precisa também passar pelo meio do caminho, e não tem como fugir disso. A murmuração é uma grande armadilha do diabo. Uma grande armadilha. Por isso, cuidado com a murmuração. Sabe por quê? Porque a murmuração te paralisa. Todas as vezes que nós paramos para ficar murmurando, caçando culpado, a gente não consegue avançar, dar o próximo passo. Voltar para o Egito parecia uma saída, sim ou não? Parecia uma saída. Mas o resultado seria voltar a viver como escravo. Muitas vezes, na hora que o meio do caminho apresenta as dificuldades, a Bíblia diz que é importante nós aprendermos a queimar nossas pontes com o passado. Queimar as pontes com o para que você não tenha como voltar para trás. Quando Deus diz queimar a ponte com o passado, é porque na hora que você estiver avançando, e no meio da dificuldade, porque, gente, eu quero te preparar em nome de Jesus. No meio do caminho você vai encontrar dificuldades, seja em qualquer área que for, vida profissional, tem o meio do caminho. Casamento, tem o meio do caminho. Vida com Deus, tem o meio do caminho. Vida ministerial, tem o meio do caminho. Tudo na vida tem o meio do caminho. E no meio do caminho tende a ter essas dificuldades, essas lutas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre na hora da dificuldade, no meio do caminho, a vontade é de voltar atrás. É de olhar para trás e falar, Deus, melhor seria se eu estivesse no Egito, pelo menos lá eu tinha água e cebola assada para comer. Mas Deus estava dizendo, não, eu não te chamei para isso. Eu quero te tirar da condição de escravo, eu quero te colocar numa posição de herdeiro. Você não vai voltar atrás. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não vai voltar para trás. Sabe qual foi o maior objetivo de Deus em tirar o povo do Egito? Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto para descontaminar a mentalidade de escravo. Ou seja, a jornada estava chegando ao fim, mas o povo ainda não tinha aprendido aquilo que Deus queria ensinar. A jornada estava chegando, mas o povo não tinha aprendido, entendido aquilo que Deus estava tentando ensinar. O povo ainda não tinha entendido ainda que Deus, ou que com Deus, não existe promessa no retrocesso. Fala para o crente do seu lado, não existe promessa no retrocesso. Se desistir não é uma opção, retroceder também não é. Desistir não é uma opção para mim e para você. Retroceder também não. Aqui é mais ou menos o seguinte, avançar, avançar ou avançar. Era Deus dizendo, meus filhos, enfrentem as dificuldades e avança. Enfrenta as lutas e avança. Ah, pastor, mas o senhor falando assim, o senhor não sabe o quanto é difícil o meio do caminho. Eu acho que eu sou especialista nesse negócio de meio do caminho, viu? Eu acho que eu sou muito especialista nesse negócio de meio do caminho. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Eu já vivi muitas experiências no meio do caminho. E o fato de não desistir foi o que me fez ser quem eu sou hoje. O fato de não desistir no meio do caminho, quantas foram as vontades de parar tudo. Quer exemplo? Meu casamento. Meu casamento teve um longo meio do caminho, e no meio do caminho eu cheguei a uma conclusão, que desistir seria a melhor opção. Seria muito mais fácil voltar atrás, retroceder, desistir. Iria resolver grande parte dos meus problemas naquele momento. Mas, foi justamente por não desistir que tem me feito usufruir das promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Foi eu não desistir que me fez usufruir.
O meu ministério também já teve no meio do caminho. Por conta de crises no casamento, eu cheguei em um determinado momento e eu entendi que o melhor caminho era parar. Deus, ele foi tão bom comigo, que eu lembro que nós estávamos em casa e foi um pastor Silvio, de Sorocaba. Foi com o William, com a Dani que está internada. A Dani foi um instrumento de Deus na minha vida. E o pastor Silvio fez três orações em casa. Sexta, e na outra sexta estava tudo bem. Só que eu tinha naquele dia tomado uma decisão. Eu já tinha tomado uma decisão. Que eu ia parar com a faculdade. Eu estava no 3º ano de teologia. Eu ia parar com as coisas do ministério e ia cuidar da minha casa. Ali foi a minha decisão. Eu falei, eu estou sendo um fracassado dentro de casa. E é melhor eu parar um pouco e cuidar das coisas de casa. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Com a experiência de vida que eu tenho hoje, quando o Satanás soprar no teu ouvido, para de fazer as coisas de Deus e foca na tua casa. Porque quando eu falo, para as coisas de Deus e foca na tua casa, você vai para as coisas de Deus e não vai focar na tua casa. Porque uma coisa a gente precisa entender, o cara é um baita obreiro na igreja, é um voluntário, um líder de sucesso, mas é um fracassado dentro de casa. Na verdade, você não consegue refletir quem você é no ministério dentro de casa, e a sua oração tem que mudar. Você tem que falar, Senhor, me faz refletir quem eu sou no ministério dentro de casa. Agora, desistir com a desculpa de que vai parar para cuidar de casa, está aí um grande problema. E naquela época, eu lembro que eu falei isso com Deus, alguém falou para mim, está na hora de você parar um pouco, cuidar da tua casa, e eu adotei aquilo como uma estratégia para a minha vida. Mas aprove Deus, usar o pastor Silvio, naquela sexta-feira, nós estávamos comendo uma pizza, e eu não esqueço, porque tem coisas que ficam marcadas na memória. Ele botou a mão sobre a minha mão e disse assim, está pensando em desistir, né? Eu já tinha ligado na faculdade, Deus usou a secretária da faculdade. Eu falei para ela, moça, eu preciso trancar a matrícula de teologia, estou passando por uns problemas. Ela, posso te dar uma dica? Espera domingo, vai no culto na tua igreja, e na segunda você toma essa decisão, porque é uma faculdade de teologia, e o insumo era cristão. E aí eu falei, tá bom, segunda-feira eu tranco a matrícula então. Vamos ver se Deus fala alguma coisa. Na sexta-feira, Deus usou um homem de Deus, colocou a mão sobre a minha mão e falou assim, não vai desistir, porque não tem como retroceder. Não vai parar. Na verdade, meu filho, ele dizia, agora que Deus está começando uma grande obra, agora você chegou no ponto que Deus queria que você tivesse para Ele poder te usar, agora preste atenção, porque muitas vezes, a gente acha que o inimigo das nossas almas está preocupado só em parar com o nosso ministério, parar a gente no meio do caminho, e ele dizia assim para mim, está vendo aquela escada? Deus me mostra que ou você ou a sua esposa, um dos dois ia cair dali e morrer, e amanhã você vai ter uma prova de que o espírito da morte estava rondando a tua casa. E ele orou, repreendeu e tudo bem. No outro dia, nós ali tentando fazer as pazes, saímos para comer e aquela coisa toda. E quando a gente voltou, minha mãe ela tinha trazido uma tartaruguinha para a Giovana, bem pequenininha, trouxe numa caixa de sapato, desse tamanho. A Giovana tinha ali uns 7, 8 anos de idade. A tartaruga já estava grande. E aí eu falei assim, Gê, vai lá dar um alface para a tartaruga. Na hora que ela foi, ela voltou, pai, a tartaruga está esquisita. Ela estava num chão reto, não tinha escada, não tinha degrau, não tinha nada, emborcada ao contrário, morta. E foi ali naquele momento que eu entendi que Deus estava literalmente nos dando um sinal. Então por isso eu digo, desistir não é uma opção para mim e para você. Desistir quando a luta se apresenta do meio do caminho, quando a dor vem, quando a dificuldade, a dúvida, é uma opção para quem é acostumado a ser fracassado, a quem está acostumado a voltar atrás. Então, eu disse que essa pregação seria muito para mim, porque quando eu entendi que o meio do caminho não é um lugar para a gente desistir. Mas está difícil, pastor, está duro, o senhor não tem noção. Tenho, meu filho. Eu tenho, porque no meio do caminho a gente, é literalmente aquele velho ditado, é onde o filho chora e a mãe não vê. É aquele filho que sai de casa, né, e não quer mostrar as lágrimas para a mãe, porque está trabalhando fora, está em outra cidade, em outro país, né, e está ali ralando. Assim é o meio do caminho. É chorar escondido. Mas eu posso te dar uma instrução? Chora. Chora. Vai no seu quarto de oração e chora. Tem hora que a gente quer falar bonito com Deus, né? A gente quer ter palavras bonitas, a gente quer falar coisas extraordinárias. Irmão, a melhor palavra muitas vezes é uma lágrima. É deixar o Espírito Santo te consolar. Deixa Ele te consolar, deixa Ele limpar as suas lágrimas. A minha vida profissional, eu já tive no meio do caminho também. Eu lembro que uma vez, eu sempre fui muito sonhador, né?
E quando eu comecei a minha empresa de reformas, estava passando por uma situação bem complicada, e teve um dia que a situação foi eu tinha acabado de perder uma das pessoas que eu mais amava, que foi minha mãe. Alguns dias depois, eu saio da Motorola como gestor de vendas, vou trabalhar como empresário no ramo da construção civil. Achei que tudo ia ser flores, achei que ia montar uma equipe de obra, eu ia lá só supervisionar. E aí, na hora que eu me vi, eu estava no meio da obra, sentado ao lado dos operários, comendo uma marmita gelada, porque não tinha lugar para esquentar. E ali, sentindo aquela dor da perda, né, o luto, sem muitas palavras. Aí eu olho para a minha vida naquele momento e falo assim: Deus, eu sonho tanto, eu sou tão sonhador. Mas o meio do caminho para mim foi um confronto tão grande, que eu comecei a olhar para a minha realidade, eu comecei a falar: Senhor, o que o Senhor já me deu, mantém pelo menos isso, porque está ótimo. Eu tenho uma casinha para morar, eu tenho um carrinho para andar, eu tenho uma família. Se permanecer assim, está bom. E eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração que mudou a minha vida. Porque quando uma oração ela é sincera e sai do coração, ela pode mudar a nossa vida. Naquele dia eu entrei num banheiro de uma obra, um banheiro sujo. Imagina uma privada de um banheiro de obra. Não, nem quero imaginar. Não tem nem descarga, é quebrado, você tem que jogar um balde para limpar. E eu entrei naquele lugar e eu me ajoelhei, era onde eu tinha, fechei a porta e eu comecei a chorar. E a falar: Senhor, eu não estou entendendo. Está difícil entender o meio do caminho. Mas, se é isso que o Senhor tem para mim, só me dá força para eu continuar. Quando eu saí daquele banheiro, meu telefone tocou, eu peguei mais uma obra, peguei mais uma, e a coisa começou a acontecer, e aí Deus começou a mudar minha sorte na vida profissional. Mas eu precisei entender que o meio do caminho é um processo que não tem como fugir dele. E aí Deus vai nos levar para o extremo para a gente entender, porque o meio do caminho está revelando o coração. É o meio do caminho, né, que vai te dizer se você está preparado para o próximo nível de Deus para a tua vida. Se realmente você está preparado a receber mais de Deus, porque a gente quer mais de Deus. Mas a gente quer mais de Deus, mas a gente tem que estar preparado. E Deus não trabalha com criança inocente, Deus trabalha com homens maduros e mulheres maduras. Enquanto nós somos crianças, comendo ali a papinha da fé, a gente vai ser alimentado por alguém. Mas a partir do momento que a gente começa a ter maturidade, é aí que Deus começa a nos desenvolver para crescer. Então, o meio do caminho é difícil, mas dá para vencer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o meio do caminho é difícil, mas é possível vencer em nome de Jesus. Minha vida acadêmica. Quantas vezes eu me vi na fila, na época nós brincávamos, na fila dos desesperados. Entrávamos naquela tesouraria da Uninove, a faculdade gigante, um monte de gente, e eu entrava lá para renegociar. Todo semestre eu tinha que ir lá renegociar. Ah, luta. Mas valeu a pena, gente. Quantas vezes eu naquela fila eu ligava e falava para a Vanessa: ninguém merece isso, gente. Sabe qual é o tempo de espera para poder renegociar a dívida? 3 horas e meia. 3 horas, 4 horas. Para ir lá renegociar, ver o que dá para fazer, para continuar estudando no próximo semestre. Você acha que não deu vontade de desistir? Quantas vezes saía da faculdade com fome, e o que me sobrava eram R$2 para comprar um churros? Quantas vezes? Olhava para o bolso, tinha R$2. No meio do caminho eu não entendia, eu lamentava. Eu ensaiava uma murmuração: Deus, não tem dinheiro nem para comer, que vida é essa? Aí um tempo depois Deus me levou, eu fui fazer algum trabalho, alguma coisa lá perto da faculdade, e eu falei: vou lá comer um churros, né? Só que a situação já era outra. Ali eu tinha dinheiro para comprar a barraca do churros, se eu quisesse. E eu pego aquele churros na mão e começo a chorar, e o moço falou assim: o que aconteceu? Eu falei: nada, está tudo bem. Só estou lembrando aqui de uns anos atrás. E aí eu agradeci a Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor no meio do caminho, mesmo no tempo de dificuldade, não me deixou faltar o dinheiro da provisão. Não me deixou faltar o dinheiro da gasolina para ir para a faculdade, não me deixou faltar os R$2 para comer um churros até chegar em casa. Mas sim, gente, o meio do caminho não é fácil. O meio do caminho é muito difícil. Mas eu não desisti e estou aqui hoje. Continuei acreditando na promessa e estou aqui hoje vivendo aquilo que Deus preparou para mim. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está falando com você de maneira imperativa.
A ordem é: siga firme, acreditando na promessa que Ele tem para a sua vida. Agora diz assim, ó, o que Deus está falando é de maneira imperativa. Guarda isso aí. Por falar em maneira imperativa de falar, eu me lembro muito da conversa de Deus com Abraão, narrada em Gênesis capítulo 15. Fiz toda essa introdução aqui para entrar na palavra. Amém ou não amém? Amém. Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 9 diz assim: depois dessas coisas, depois de algumas situações que aconteceu na vida de Abraão, Deus falou para ele numa visão: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua. Mas Abraão perguntou: olha a face de um homem triste, olha a face de um homem no meio do caminho duvidoso. Aqui é literalmente Deus falando de maneira imperativa, Deus dando uma ordem, Deus afirmando e Deus trazendo o profético à tona. O que Deus está fazendo aqui: não tenha medo. Deus está dando uma ordem: não seja medroso, no meio do caminho você não pode ser um medroso. Eu sou a sua proteção, eu sou o seu escudo. E aí Deus vai revelar a recompensa que ele tem. Deus vai falar o profético. Mas Abraão, um homem desacreditado, diz assim: ó soberano Deus, o que me darás se eu continuo sem filho? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, ou seja, um servo. Sabe o que ele estava dizendo aqui? O Senhor prometeu me dar um filho, e através desse filho uma nação incontável. O tempo está passando, e nenhum filho sequer eu tenho. Na verdade, tudo que tenho é um servo, um menino, um escravo que eu peguei e coloquei para trabalhar para mim. Por acaso, meu Deus, é ele que o Senhor vai colocar para liderar uma nação através de mim? E ele acrescenta, mostrando uma face duvidosa: tu não me deste filho nenhum, apenas um servo da minha casa. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: não, o seu herdeiro não será esse. Um filho será gerado por você. E levando-o para fora da sua tenda, disse-lhe: olhe para o céu. Imagina Deus mandando ele olhar para o céu. Está vendo as estrelas, meu filho? Assim vai ser a sua descendência. Deus falando com um homem que não tinha sequer um filho. E prosseguiu: assim vai ser a sua descendência. E ali Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus estava trazendo ânimo de volta para Abraão. Mas aí Deus, como ele não gosta das coisas pela metade, Deus disse mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para lhe dar uma terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano, como eu posso saber que vou tomar posse dela? Eu fico imaginando, o Senhor falou que ia me dar um filho e não me deu ainda. Renovou a aliança que vai me dar. Agora o Senhor diz que vai me dar um filho e vai me dar uma terra. Como é que eu posso saber disso? Aí aqui Deus vai elevar o nível da conversa. Diga, aqui Deus vai elevar o nível da conversa. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-lhes ao meio e colocou cada metade uma em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aqui, gente, nesse texto, Abraão estava no meio do caminho. Abraão tinha saído da onde? Diga, do meio da parentela dele. Fala comigo, do meio da parentela. A Bíblia não diz em Gênesis 12, 1: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus disse: vou te mostrar uma terra. Aqui Deus estava mostrando a terra. Farei de você um grande povo, vou te abençoar, vou te tornar famoso, e você será uma bênção. Aqui, gente, olha só, Deus diz o seguinte: meu filho, estou te visitando no meio do caminho, você já saiu do meio da tua parentela, por ordem do Senhor, conforme escrito lá em Gênesis 12. A instrução foi uma instrução seguida de uma promessa. Deus dá uma instrução e revela uma promessa. Abraão saiu, fez tudo o que o Senhor havia orientado. Gênesis capítulo 12, 3 capítulos antes, marca o início, o rumo da promessa.
Gênesis capítulo 15 reafirma a promessa. Agora, entre Gênesis 12 e Gênesis 15, a gente está falando em 10 anos. 10 anos depois da promessa, ainda não tinha acontecido. Abraão aqui estava literalmente no meio do caminho. Ele havia saído, sim ou não? Mas ainda não havia chegado. Ele saiu rumo a essa terra prometida. Saiu, mas não chegou. E tem muita gente nessa mesma jornada. Iniciou algo, mas ainda não terminou. Iniciou algo, mas ainda se encontra no meio do caminho. Abraão tinha começado a jornada, mas não tinha terminado. Ele havia deixado um lugar de segurança, diga, lugar de segurança. A Bíblia nos ensina, estudiosos dizem que a parentela de Abraão, eles eram muito ricos. Ele vivia bem, ele morava bem, ele tinha posses. Ele morava junto com seus parentes. E Deus vai tirar ele do lugar de segurança. Agora, entenda uma coisa em nome de Jesus. O pai da fé, Abraão, não teve a sua fé forjada no lugar de segurança. A fé dele não foi forjada na segurança, a fé dele foi forjada no meio do caminho. E para Abraão se tornar quem Deus queria que ele se tornasse, Deus primeiro teve que tirar ele da zona de conforto. Por que Deus? Muita gente pergunta assim, né? Por que Deus que está tão difícil? Para você se tornar quem Deus quer que você se torne, Deus vai precisar mexer na estrutura, tirar da zona de conforto para forjar a sua fé. É assim que Deus faz. Quando Deus vê que está confortável demais, Ele mexe um pouquinho nas coisas. Quando Deus vê que está tudo em ordem, Ele mexe um pouquinho na estrutura. Mas isso não é ruim. Na verdade, a maneira como nós enxergamos as coisas de Deus é que é ruim. Porque quando Deus ele abala um pouquinho as estruturas, é Deus te chamando para subir de nível. E você precisa ter inteligente na alma e no espírito para entender, eu já entendi, né Deus, estava na zona de conforto, o Senhor está me tirando dessa zona de conforto. Foi isso que Deus fez com Abraão, tirou da zona de conforto para forjar ele na fé, para que mais adiante ele pudesse se tornar o pai da fé. Gente, essa história é reflexo de muita gente. É muita gente no meio do caminho, da fé, do ministério, da vida profissional, da vida acadêmica, do casamento, e assim como Abraão, no meio do caminho vão surgir as dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? É assim ou não é, gente? Aí no meio do caminho, Deus visita Abraão. E sabe qual foi o intuito da visita do Senhor no meio do caminho? Diga, renovar as forças de Abraão. Deus estava visitando Abraão para reafirmar a promessa. Não só reafirmar, mas como aumentar a promessa. No meio do caminho, Deus marca um encontro para reafirmar todas as promessas. Aí olha só, aqui começa a ficar interessante. Verso 1, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Observa o tom da fala de Deus. Olha o tom da voz de Deus nessa fala. Primeiro, Deus fala de modo imperativo, ou seja, não tenha medo. Aqui era algo inegociável, ou seja, não está aberto à negociação. Ponto. Eu falo algumas coisas em casa e às vezes surge a negociação. Quando eu falo em tom afirmativo, eu estou disposto a negociar. Mas quando eu falo em tom imperativo, não tem negócio. O que Deus faz aqui com Abraão? Não tenha medo. Aqui Deus está dando uma ordem. Deus está exigindo uma postura. Deus está dizendo, não negocio isso com você. É para andar sem medo. Quando Deus se apresenta a Josué, a primeira coisa que ele diz, não tenha medo, não tema, seja forte e corajoso. É uma ordem. Ou seja, eu não negocio. Eu vou fazer tudo por você, mas eu não vou negociar essa parte. Essa parte é você que tem que fazer. Não temer o meio do caminho é com você. Então, quando Deus diz não tenha medo, Deus está dando uma ordem, está dizendo não tem negociação. Nem queira começar uma discussão. Não tem negócio, não tem conversa.
Não tenha medo. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Isso é inegociável. Não tem conversa. Não tem conversa. Quando Deus diz não tenha medo, Ele está dizendo não tem negócio, não tenha medo. E muitas vezes Deus fala conosco assim: meu filho, vai, segue. Não tem outra opção, segue. Não tenha medo. Mas o tom continua. E aí Deus diz assim: eu sou o seu escudo. Aqui já não é mais uma fala imperativa. Aqui já é uma fala de tom afirmativo. Aqui Deus estava confirmando, diga, confirmando, que estava guardando Abraão. Ou seja, eu estou te guardando dos perigos do meio do caminho. Não tenha medo. Isso é inegociável, porque eu vou te guardar no meio do caminho. Todos os perigos, as dificuldades, as lutas, as dúvidas, eu vou te proteger. Eu sou o seu escudo. Contra essa dúvida, eu sou o seu escudo. Confie em mim, meu filho. Sabe quando a gente pega uma criança, os nossos filhos, e coloca num lugar alto e fala, pula, pula que o pai te pega? Ele pula sim ou não? Porque aqui era Deus dizendo o seguinte, ó, não tenha medo, pula que eu te seguro. Era literalmente, eu vou te proteger de dúvida, de medo, eu vou te guardar, eu vou te livrar. Mas Deus, Ele faz a obra completa. Diga assim, Deus, Ele faz a obra completa. Então, primeiro Deus fala de maneira imperativa, um tom imperativo, não tenha medo, uma ordem. Depois Deus afirma, confirmando que Ele estava guardando Abraão. Só que agora Deus vai revelar o profético. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, agora Deus começa a revelar o profético para a sua vida, em nome de Jesus. Primeiro Deus dá ordem, depois Deus confirma, e agora Deus revela o profético, quando Ele diz, grande será a sua recompensa. Ou seja, meu filho, siga firme, suporta o meio do caminho, porque a recompensa vai ser grande. Deus dá uma ordem, Deus fala uma verdade, Deus lança uma profecia. Repete comigo, Deus dá uma ordem, Deus fala uma verdade, e Deus lança uma profecia. Quando Deus revelar significa remover o véu. Remover um véu. Você já foi em algum lugar, já teve a oportunidade de ver ou comprar um carro e aí coloca um véu sobre o carro, né, para tirar, para mostrar uma surpresa? Deus revela as suas surpresas aos seus filhos. Revelar é remover o véu. Então, quando Deus revela algo para mim e para você, Ele está removendo o véu de um acontecimento futuro. É Deus literalmente abrindo a cortina para mostrar além do véu, além daquilo que não se pode enxergar. Então aqui Deus revela o futuro, o que Ele faz? Ele encoraja a continuar. Quando Deus diz, olha meu filho, a promessa é grande, continua, segue firme, Ele está falando o seguinte, ó, não tenha medo, isso é uma ordem, eu sou o seu escudo e a sua proteção, estou confirmando que estou contigo, nunca te abandonei, tive o tempo inteiro com você. E tem algo lindo para você. Então segue firme no meio do caminho, porque tem promessa de Deus para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, segue firme no meio do caminho, porque tem muitas promessas de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Mas mesmo diante de tudo isso, Abraão, cheio de dúvida, expõe as suas fraquezas no meio do caminho. Aí ele pergunta assim, perguntou a Abraão, ó Senhor, que me darás? Eu continuo sem filho, sem herdeiro. Quem eu só possuo? Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste? Ele lembrou a Deus, o Senhor não me deu filho nenhum. O Senhor está dizendo que vai vir uma herança incontável, mas cadê a promessa? Aí Deus fala de maneira imperativa, assertiva e profética. Mas Abraão responde cansado, limitado e acomodado. É Deus falando, vira para o irmão que está do seu lado aí, dá um brado de vitória. Aí você, irmão, vitória. Irmão, vai dar certo. É Deus te levando para o próximo nível, falando, dando uma ordem, vamos em nome de Jesus, profetiza. Aí você, eu profetizo. Ânimo em nome de Jesus, vira para o crente do lado e fala, ânimo na alma, crente, em nome de... Aí, agora melhorou, aleluia.
Deus falando de forma imperativa, assertiva, profética, e Abraão respondendo ali cansado, limitado, acomodado. O meu servo vai ser meu herdeiro, já que o Senhor não me deu nenhum filho, né? Cansado, revela uma fala cansada. O meio do caminho cansa. A fala de Abraão era mais ou menos assim, tá? Trocando por miúdos aqui. Deus, o Senhor me largou no meio do caminho. O Senhor me fez uma promessa 10 anos atrás e até agora, ó, nada. Aí o Senhor se apresenta de novo aqui. Só que ele usa umas palavras bonitas, né? O Senhor me largou no meio do caminho, falou que ia fazer um monte de coisa na minha vida. Eu estou aí na caminhada, mas agora o Senhor vem falar de novo que vai me dar o filho, ainda que vai me dar uma terra, que vai me dar uma nação. Cadê meu filho, Deus? Aqui é uma face cansada, limitada de Abraão, o pai da fé. Gente, uma coisa a gente não pode negar. O meio do caminho cansa, sim ou não? O meio do caminho cansa. Cansa. Mas Deus vai visitar Abraão justamente aonde? Aonde, gente? Para quê? Para quê? Ah, não, você não está aqui não. Diga, para renovar as forças. Eu quero profetizar, Deus está te visitando hoje. Está te dando vigor e força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está te visitando hoje, gente cansada do meio do caminho. É uma vida que não vai, as coisas que não acontecem. Ei, hoje Deus marcou um encontro com você em nome de Jesus. E hoje Deus está renovando a sua força, e além de renovar a força, Ele está confirmando a promessa e aumentando a promessa dEle para a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é assim, Ele visita o cansado para renovar a força. Abraão responde cansado, mas Deus diz, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Não, Abraão. Não vai ser assim, Abraão. Vai ser do jeito que eu disse que ia ser. Mas Deus, eu só tenho um servo. Não é esse, Abraão, vai ser do jeito que eu falei. Eu falei, vai fazer, vai cumprir, Deus vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. É porque no meio do caminho a gente aceita qualquer coisa. Ó, presta atenção em nome de Jesus. Não aceite qualquer bagulho do meio do caminho. Porque no meio do caminho você está cansado, desanimado, desesperado. Qualquer coisa serve. Foge em nome de Jesus. Aquilo que Deus falou no começo. Não troque a promessa pelo cansaço do meio do caminho em nome de Jesus. Deus promete a ele uma nação incontável. No meio do caminho não tem filho. Ele fala, é esse. Aí Deus fala, não é esse. Minha promessa continua de pé. Eu falei que ia fazer, eu vou fazer. A palavra de Deus é única, não volta atrás. Deus é justiça, falou, está falado. Mas Deus permite o meio do caminho sim. Para quê? Diga, para quê? Para você aprender umas coisas. Deus permite para você aprender umas coisas em nome de Jesus. Aí o texto diz que Deus leva ele para fora e diz, olha para o céu, conta as estrelas. Não conseguiu contar? Não, assim vai ser a sua descendência. Incontável, meu filho. A partir de você eu vou formar a maior nação do mundo. Mas Deus não, meu filho, não é esse. Amém ou não amém? Amém. Vira para o crente do seu lado, diz para ele, Deus não é Deus de parar na metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Você recebe isso em nome de Jesus? Recebe isso em nome de Jesus. Eu vejo uma unção de renovo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu posso enxergar aos olhos da fé muita gente cansada, desanimada, querendo desistir, mas hoje Deus renova as suas forças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 6, Abraão creu no Senhor. Abraão, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão foi renovado no Espírito.
Deus visitou no meio do caminho, renovou a aliança, reafirmou a promessa e aumentou a promessa. Disse-lhe Deus ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar toda esta terra como herança. Preste atenção nos detalhes, gente, algumas coisas passam batidas. No verso 12, lá no capítulo 12, Deus diz assim, vou te mostrar uma terra. Aqui Deus diz, agora eu vou te dar toda a terra que você está vendo. No verso 1 Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse que ia dar, Deus disse que ia mostrar. No capítulo 15 Deus diz, te mostrei, não mostrei? Minha palavra se cumpriu, o que eu falei que eu ia fazer eu fiz, agora eu aumento a promessa. Já que eu mostrei, agora eu vou te dar. Se Deus mostrou é porque Ele quer te dar, entenda isso em nome de Jesus. Ele mostrou, cumpriu a promessa, acabou, ali tinha acabado a conversa. O que eu prometi eu fiz. Eu falei que eu ia te mostrar uma terra, a terra é essa. Só que a obra de Deus não é pela metade. Deus fala, agora eu te mostrei meu filho, agora eu te dou a terra, toma posse, pisa nela e toma posse por herança em nome de Jesus. Deus cumpre a promessa, mostra a terra e dá a terra. E perguntou a Abraão, ó soberano, como eu posso saber que tomarei posse da terra? O Senhor disse que vai me dar, mas ele estava tão duvidoso, que só a promessa já não bastava mais. Era tanta dúvida que ele fala, Deus, mas lá atrás o Senhor falou que ia me dar um filho, o filho não chegou ainda, agora você está me dando um filho. Como é que vai ser esse negócio aí? Aqui revelam Abraão no limite da sua fé. Eita, como é que é isso, pastor? O pai da fé no limite da fé. É isso aí. Sabia que tudo na vida tem um limite? E Deus ele também revela os seus limites. Deus leva Abraão no limite da fé humana. Deus conduz Abraão até o limite de uma fé racional. Deus fala, o que vai nascer em você, para que você seja conhecido como pai da fé, para que no dia, que dia é hoje? 16 de fevereiro de 2025, estejam falando de você lá no Brasil, 3, 4 mil anos depois, eu preciso te levar num próximo nível, meu filho, porque no seu limite da fé, eu não posso cumprir o que eu falei, vou fazer o seu nome famoso. Agora eu vou te levar além do seu limite. Era Deus dizendo, confia que você vai além. Vira para a pessoa que está do seu lado, prega comigo e fala, confia, porque Deus quer te levar além em nome de Jesus. Confia. Deus quer te levar além em nome de Jesus. É assim que Deus faz, confia que Ele te leva além, confia que Ele te leva além. Troca essa toalha para mim em nome de Jesus. Perguntou-lhe Abraão ao soberano, como é que eu tomarei? Aí Deus fala assim, calma meu filho, calma. Aqui Abraão estava revelando o limite da fé dele. Sabe qual é a lição aqui? A lição para a nossa vida. Se você entender isso aqui, sua vida muda. Provoca o crente do seu lado e fala, se você entender isso, sua vida muda. Quando Abraão chega no limite da fé, Deus impõe a ele um sacrifício. Ai, você não entendeu não. Fala para o irmão do seu lado, no limite da fé, Deus te chama para o sacrifício. No meio do caminho, no limite, Deus vai falar assim, meu filho, eu já extraí de você o que dava. Agora, para você crescer, precisa de um sacrifício. Olha o que Deus ensina, respondeu-lhe o Senhor. Qual foi a pergunta dele, gente, no verso 8? Vamos lá, para você não perder, ó Senhor soberano, como saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida. E também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-lhes ao meio e colocou metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aqui, a medida da fé é acrescentada pelo poder do sacrifício. O plus, o nível superior da fé é acrescentado pelo poder do... Até o pai da fé chegou no limite da fé. Quem dirá eu e você? Simples homens e mulheres. Ele chega no limite da fé, agora diz o seguinte, legal, agora é comigo, vem meu filho. Chegou a hora do sacrifício.
Olha só, gente, em nome de Jesus. Deus, Ele foi com Abraão até onde Abraão podia. Quando a fé bateu no teto, Deus propôs um sacrifício. Deus, Ele vai comigo e com você até o limite. Aí na hora que Ele vê que você está lá em cima, bateu no teto, Ele fala, agora é necessário um sacrifício. E Deus, Ele estica a fé de Abraão, estica até o limite que Abraão podia suportar. Deus estica a fé de Abraão até o limite que ele podia suportar. Agora, Deus, eu quero saber como vai acontecer. E Deus fala, agora é a hora do sacrifício. Chegou a hora do sacrifício. Lucas capítulo 22, verso 19. E tomando o pão, Jesus deu graça, partiu o pão em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de todos vocês. Façam isso em memória. O texto diz que o pão representa o corpo que foi cortado em. E Deus disse a Abraão, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro com 3 anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou ao meio. Cortou ao? Isso representava o sacrifício de Jesus. Quando Deus diz, entrega uma oferta, essa oferta, para ter validade, ela precisava ser cortada em pedaços. Jesus na cruz do madeiro, teve a sua carne cortada. E Jesus, ele pega o pão que simboliza a carne e corta ao meio. E diz assim, é necessário um sacrifício. Assim como o sacrifício de animal foi necessário para cumprir a obra em Abraão, o corpo de Cristo foi partido para aqueles que precisavam e dependiam e careciam da salvação. Assim como Abraão, Deus chama ele para um sacrifício, para que se cumpra a promessa. Deus está dizendo assim, meu único filho foi dado para que vocês não pereçam, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para que tanto desânimo, dúvida e medo? Você nem precisa fazer o sacrifício, porque o sacrifício Deus fez por você. O sacrifício Ele já fez. Você não vai precisar pegar um novilho, um boi, uma ovelha, cortar o meio. Ele já cortou o novilho dele. E aí a pergunta é, por que tanto o desânimo do meio do caminho? Por que você quer desistir no meio do caminho? Se eu, Deus dizendo, já dei o meu único filho, para que você tenha acesso, para que a obra seja consumada. Aí nós podemos ler o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la, para que o sacrifício de Jesus não seja em vão pela minha vida. O que Deus fez aqui? Eu não tenho dúvidas que aquilo que Deus começou, Ele vai concluir, porque Ele, Jesus, já pagou o preço por você. Talvez você esteja cansado, em dúvida, desanimado como Abraão, mas Deus, como vai ser isso? Aí eu vou te lembrar de uma história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, será que o Senhor vai concluir a obra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que você não pereça mais, mas tenha acesso à vida eterna. Deus, eu quero desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, vai ser um sacrifício em vão. Se eu desisto no meio do caminho, dá vontade, tem hora que dá vontade, está tudo bem, do nada acontece uma coisa, tem hora que dá vontade. Mas é como eu falei para você, aquilo que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Porque na hora de desistir, eu lembro daquele que entregou a vida dele por mim. Eu lembro daquele que se entregou por amor a mim e a você.
quem seríamos nós sem Jesus? Aonde estaríamos nesse momento sem Jesus? Como estava a nossa vida alguns anos atrás sem Jesus? Olha onde nós estamos hoje. E hoje nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa marcada por um selo. Diga para o irmão que está do seu lado, você tem uma promessa que foi marcada por um selo chamado sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o selo da promessa entre Deus e nós. O sacrifício de Jesus é o selo da promessa. É um selo que Deus marcou em Jesus para que eu e você pudéssemos ter uma certeza de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Acredita, se Deus te prometeu, Ele vai completar a grande obra. O preço foi pago em Jesus. Quando a conversa vai subir de nível, Abraão diz, como é isso? E aí Deus, sacrifício. Apontando para o sacrifício da humanidade. O tema dessa mensagem hoje é que você não pode desistir. Nós estamos aqui, desistir no meio do caminho não é uma opção para você. Não é para mim, não é para você, não é para você, porque nós somos marcados por uma promessa. Nós não temos o direito de desistir, porque desistir no meio do caminho significa rejeitar a promessa, rejeitar o sacrifício de Jesus por mim e por você. Eu quero ser claro, eu sei que o meio do caminho dói. Mas tem dúvida. O meio do caminho, ele abala as estruturas. Mas nós somos marcados por uma promessa de que Deus vai completar a obra. Vira para o crente que está do seu lado e fala, Deus vai completar a obra. Ânimo em nome de Jesus. Deus vai completar a obra na sua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, onde você está, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Senhor, o Senhor me fez sentir, Senhor, na pele essa ministração hoje. Diante do Teu altar, Senhor. E diante a todas essas testemunhas, eu reafirmo, Senhor, o meu compromisso contigo. E nada e ninguém, Senhor. Nenhum dos contratempos da vida vai me fazer desistir da obra que o Senhor começou em mim. Eu posso enxergar, Senhor, aos olhos da fé, muita gente desanimada, triste, cansada. Eu posso ver aos olhos da fé, Senhor, em nome de Jesus, muita gente cansada, desanimada, muita gente triste, muita gente em dúvida. Será, Deus? Será, Deus? Será, Deus, que vai acontecer? Será que vai chegar o tempo da promessa, Senhor? Será, Deus, que vai chegar o tempo da promessa? Já se passaram 10 anos, 15 anos, Senhor. O Senhor prometeu, Pai, mas até agora nada. É tempo de acreditar e confiar. O Deus que prometeu, Ele é fiel para completar a boa obra. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nenhuma das palavras do Senhor vão se perder na sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está passando em nosso meio com um renovo espiritual. Deus está renovando a aliança em nome de Jesus. Deus está dando uma ordem, não tenha medo, estou contigo e vou reafirmar as promessas que tenho para a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós fomos marcados por uma promessa. E nós carregamos na nossa essência uma marca de uma promessa.
A marca dessa promessa é o sangue e o sacrifício de Jesus. O próprio Deus pagou o preço de sangue. Aquilo que Deus viu em nós, que nós não poderíamos entregar mais, quando Deus leva o seu povo ao limite, e Ele percebe que ali já não tem mais atitude humana, já não tem mais como dar o próximo passo, aí Deus leva ao sacrifício, mas o nosso sacrifício já foi pago por Jesus. E isso me dá a certeza, de que eu carrego na minha essência uma promessa espiritual. Eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão da minha vida com Deus em nome de Jesus. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Se você se sente cansado, desanimado, se para você o meio do caminho é uma jornada sem fim, e Deus está marcando um encontro com você nessa manhã. Deus está marcando um encontro para renovar a sua força em nome de Jesus. Espírito Santo, visita a sua igreja, Espírito Santo. Eu vejo Deus curando a alma de pessoas aqui nessa manhã. Oh, Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo curando almas de pessoas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. É hora de abrir o seu coração, entregar aí o seu coração a Jesus. Abraão falou com Deus mesmo numa face cansada, desanimada, mas ele fala com Deus, e é hora da igreja abrir a boca e começar a falar com Deus em nome de Jesus. Abre o seu coração em nome de Jesus. Deus está te chamando para intimidade agora nessa manhã. Abre o seu coração em nome de Jesus. Deus está te chamando para intimidade nessa manhã. Oh Senhor, são tantas as dúvidas, Senhor. Oh Senhor, a dificuldade do meio caminho, Senhor, ela está me deixando sem entender, ó Deus. Está difícil, eu estou cansado, eu estou cansada, a vontade é de parar, a vontade é de desistir. Fala com Deus em nome de Jesus, porque é quando você abre a tua boca, entrega as suas aflições, é nessa hora que Deus entra com providência. Espírito Santo de Deus. Quando a dificuldade do meio do caminho bater a tua porta, abre a sua boca e comece a falar com Deus. Senhor, me ajuda, me dá ânimo, Senhor, na minha alma, Senhor. Entra, Deus, com intervenção, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. A ordem do Senhor para a tua vida hoje é: não tenha medo, não tenha medo. Ele está guardando a sua vida, está te livrando dos perigos do meio do caminho. Muitas coisas não aconteceram porque foi livramento de Deus. Deus está te livrando, Deus está te guardando, em nome de Jesus. Hoje é dia de renovar a promessa com Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo, em nosso meio, Espírito Santo. Eu posso sentir, Senhor, o desânimo e o cansaço de muitas pessoas aqui nesta manhã. Mas eu creio, Senhor, numa unção de renovo, Pai, em nome de Jesus. Eu creio numa unção de renovo, Deus renovando a força do seu povo, para que possa continuar caminhando, para que possa continuar nessa jornada. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu percebo uma unção de cura sendo derramada nessa casa. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu percebo uma unção de cura sendo derramada nessa casa em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te renovar nessa manhã em nome de Jesus. Deixa Deus te renovar nessa manhã em nome de Jesus. Enquanto nós clamamos a Deus aqui, Deus está entrando com uma unção de renovo. Pessoas outrora cansadas e desanimadas em nome de Jesus vão sair daqui com uma injeção de ânimo espiritual em nome de Jesus. E vão caminhar rumo à terra prometida, ao seu destino profético. Deus está escutando o seu clamor, abre a sua boca em nome de Jesus. Deus está escutando o seu clamor, começa a falar com Ele em nome de Jesus. Há quanto tempo talvez não tenha força nem mais para orar, para falar com Deus? Ei, Deus